Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 279, Inimigos desta, de outra vida ou sem nenhum motivo. Meu nome é Carlos Luiz. Vamos continuar a questão 530 e vamos também conversar sobre a 531. Kardec está perguntando quem são esses espíritos que investem seu tempo em nos causar aborrecimento, contrariedade e encheção de saco. Em uma palavra, raiva. Vamos lá. Estou no item A da 530. Os espíritos que provocam contrariedades agem em consequência de uma animosidade pessoal, de uma raiva pessoal, ou atacam o primeiro que chega, sem motivo determinado, unicamente por maldade, por malícia. Resposta: por uma coisa e por outra. Quer dizer, porque ele tem raiva de ti, ou porque ele não tem o que fazer, olhou para ti e vai fazer uma maldade. Por que isso acontece? Porque estamos na Terra. A Terra, lembremos-nos, é um mundo inferior. Quando a gente fala que um mundo é inferior, significa que a maior parte dos espíritos que nele habitam são espíritos da terceira ordem. Espíritos em que o mal predomina. Então, a grande maioria das pessoas que nós lidamos, inclusive nós mesmos, que nós temos que lidar conosco, somos espíritos inferiores. Todos nós, todo dia, fazemos maldade. Mesmo os palestrantes espíritas com voz de santo, esses são os mais perigosos, porque eles sequer admitem a maldade, então a maldade neles é sem controle. Então, é um choque de realidade que a gente precisa ter, que o Espiritismo traz. O Espiritismo não dá margem para a gente achar que a Terra é um paraíso, que a gente veio aqui para fruir de uma felicidade maravilhosa. É um mundo que os Espíritos dizem de prova ou expiação. Significa o quê? Significa que, independente de como você queira chamar, você vai estar sempre no meio de muitos problemas e dores. Você vai chamar essas dores de provas ou de expiação? Há de se averiguar cada caso. Mas é sempre problema, é sempre dor, é sempre desafio. Se você veio para a Terra ser muito feliz, alguém te enganou ou você reencarnou no planeta errado. Aqui não é lugar para isso. Então aqui predomina a inferioridade. Nossa missão na Terra é lutar contra a nossa inferioridade, ao mesmo tempo que suportamos a inferioridade do outro. Então é assim, estou eu e você. Digamos que a gente tem um convívio. O meu desafio é controlar a minha inferioridade, educá-la, transformá-la, ao mesmo tempo que eu tenho que desenvolver paciência de suportar a tua inferioridade. O teu papel, controlar e transformar a tua inferioridade, ao mesmo tempo que você vai precisar ter paciência de suportar a minha inferioridade, a parte da minha inferioridade que eu ainda não consigo controlar. Isso é a vida na Terra, tá certo? Quem sabe no plano espiritual, depois de dar muito espiritismo, eu vou, fazer um programa para espíritos que vão reencarnar. Eu vou dizer exatamente isso, se eu puder falar. É isso, você vai para a Terra, presta atenção como é. Tu lida com a tua inferioridade o máximo que tu puder e suporta a do dos outros que vai vir para cima de ti. Não tem jeito. Ao mesmo tempo que, inevitavelmente, a tua inferioridade, por mais que tu se dedique a controlá-la e a transformá-la, ela vai atingir os outros. Isso é a Terra. Então vamos lá. Resposta: por um e por outra coisa, Então os espíritos perturbam porque tem raiva da gente ou porque não tem o que fazer. Olha pra gente, eu vou perturbar esse cara hoje e vai ser isso. Algumas vezes são inimigos feitos durante esta vida ou numa outra. Primeiro caso, que vos perseguem, quer dizer, uma parte dos espíritos que me perturbam são inimigos que eu fiz nesta vida. Nesta vida? Sim, gente. Essa encarnação é como outra qualquer num planeta inferior. Numa encarnação no planeta inferior, é quase impossível você não fazer inimigos. Eu não tenho inimigo. É porque eles não dizem pra ti que são teu inimigo. Ou tu não percebe, mas tu tem. Seja porque a tua parte de inferioridade não controlada os fez mal e eles não conseguiram perdoar, ou é pelo bem que tu está fazendo e outros indivíduos têm inveja.
Seja como for, nós temos inimigos. Pelo bem ou pelo mal que nós fazemos. Aí tu vai dizer, lascou, né? Porque não tem como escapar. Não, não tem, meu filho. Meu amigo, não tem como escapar. Nesse sentido, não tem. Por isso é tolo essa ideia, vou agradar todo mundo. Vai não. Kardec não conseguiu. Kardec era cheio de inimigo. Jesus pior ainda. Não é uma boa estratégia tentar superá-los nessa encarnação. Então, inimigo é uma consequência natural de estar na Terra. Claro que é muito diferente o indivíduo que é meu inimigo porque eu o prejudico do que o indivíduo que é meu inimigo porque eu estou conseguindo fazer o bem. Então, inimigo teremos. E não se iluda. Existe espírito que desencarna e vira obsessor. Eu acompanhei casos assim, alguns. Porque do lado de lá não é conversinha fiada, não é rótulo, não. É o que você é de fato. Então nós faremos inimigos nessa vida. Deus queira que pelo menos a maior parte dos nossos inimigos seja pelo bem que a gente fez. Pelo trabalho real vinculado ao Cristo e a Kardec. Então um caso é esse. Outro caso. De outras vezes, não há motivos. Então, assim, presta atenção, vê se tu acha que tu vai escapar, viu? Bonitinho. Gente, tô brincando com você, viu? Não tô ofendendo ninguém, não. Vamos lá, é porque eu tô imaginando aqui o bonitinho que acha que não vai ter inimigo, tá certo? Vamos lá. Tu vai ter inimigo pelo mal que tu faz, porque tu não é santo. Deus queira que tu veja o mal que tu faz, tu se arrepende e repare. Ou Deus queira que o mal que eu faço eu consiga reparar. 2, tu vai ter inimigo pelo bem que tu fez. Eu vou ter inimigo pelo bem que eu faço. E tu vai ter inimigo sem motivo. Então, assim, o espírita que estudou seriamente o livro dos espíritos, ele não vai ter aquela besteira de dizer, eu não tenho inimigo. Como assim? Agora, se você reencarnou no mundo superior, aí você pode encher a boca e dizer que não tem inimigo. Porque primeiro, se tu tá lá, tu não vai fazer mal. Se tu fizer, vão te perdoar. E se tu fizer o bem, tu só vai ter amigo. Aí você pode encher a boca e dizer, eu não tenho inimigos. Onde Kardec vive, não tem problema nenhum. Dizendo, aqui eu não tenho inimigo. Não tem mesmo. Você vai ter amigos, talvez mais próximos ou menos próximos, mas é todo mundo amigo. Kardec reencarnou na Terra, ele não é tolo de dizer que não tem inimigo. Porque você tem inimigo pelo mal que você faz, pelo bem que você faz, e sem motivo. E mesmo que você não fez nenhum mal nessa vida, o que seria uma grande mentira, mas vamos trabalhar com essa hipótese, tu ainda tem um mal do passado. Então assim, gente, espírita que leu o livro dos espíritos, que refletiu, não diz isso. E aí eu vejo uns palestrantes, eu falo palestrante é porque é o que fala, né? Mas eles ecoam o movimento espírita, os dirigentes também. Gente espantada porque tem inimigo espiritual. Eu descobri que eu tenho um obsessor. Como assim? Agora? Depois de 20 anos de espiritismo? Não leu o livro dos espíritos? Então você não precisa ir para a mediúnica para descobrir isso, claro. Você vai descobrir outras coisas. É importante. Mas para saber que tem inimigo no plano espiritual, basta ler a questão 530. Não lê mais nenhuma, lê só essa. Porque assim, não há possibilidade teórica de você escapar. Você vai ter quem lhe perturbe, você vai ter quem lhe persiga, você vai ter obsessor. Por isso, orar e vigiar é um ótimo conselho, principalmente para o mundo inferior. Tá certo? Vamos lá, eu ainda vou pegar mais uma questão que tem muito a ver com essa, eu queria começá-la. A maldade dos seres, a malquerência, né? Eu vou botando aqui minhas palavras. A maldade dos seres que nos fazem mal na Terra extingue-se quando com a vida corporal deles. A maldade dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a vida corporal deles. Né? Então tem um indivíduo que me fez mal na Terra, ele desencarna. Chegou do lado de lá, passou, reconhecem com frequência sua injustiça e o mal que fizeram,
mas frequentemente também vos perseguem com a sua animosidade, se Deus o permitir, para continuar a experimentar. Vamos lá. Aqui, essa questão ela abre para várias e várias situações. Eu vou pegar aqui uma outra tradução para que a gente possa vê-la com atenção, porque quando a coisa não está clara, pode ser problema de tradução. Então eu aconselho sempre você ter pelo menos 2 ou 3 traduções. Ajuda muito para que a gente possa conseguir. Olha como a tradução está diferente aqui, tá certo? O rancor dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a sua vida corporal, com a sua vida corpórea. Deixa eu ler aqui a resposta. Muitas vezes reconhece a sua injustiça e o mal que nos fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar. Vou ler a 531A. Pode-se pôr termo a isso por que meio? Sim, pode-se orar por eles, ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima deles, acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Kardec está tratando aqui de várias questões, né? De várias. Vamos lá. Uma, o sujeito tem raiva de mim. Ok. Ele desencarna, eu fico. Isso já está respondido na questão anterior. Ele pode continuar. E aí é que a gente vê 2 casos. Há o indivíduo que se arrepende, há o indivíduo que continua o inimigo. Esse que continua meu inimigo, ele pode vir me perturbar ou não. Essa é uma decisão que os espíritos colocam aqui de Deus. Olha que interessante. O sujeito tem raiva de mim e tal, desencarnou. Se arrependeu, beleza. Não se arrependeu. Eu disse, não, vou continuar. Agora que eu perturbo ele, que eu estou desencarnado, ele vai poder, vai depender de Deus. Aí Kardec diz, tá, depende de Deus, mas e o que é que eu faço? E os espíritos, se você se colocar acima dessa situação, vibratoriamente acima, e não ceder, porque lembra que ele está falando dos aborrecimentos do dia a dia, não deixar espaço, ele vai se cansar. Ele te ataca, você tem uma estrutura de vida organizada, não dá tanto espaço, você ora por ele, você ora para ter proteção, ele vai se cansar. E aí você vai estar protegido. Agora, eu vou trazer uma outra questão. E se desencarnarem os 2? Tu e teu inimigo desencarnaram, um pendurado no pescoço do outro. Como é que fica? Ou, vocês são inimigos, eu tenho um inimigo, eu tenho vários inimigos. Então, sei lá, o sujeito que é meu inimigo. Que o que puder fazer para me perturbar, vai fazer. Ele desencarna. Primeira coisa, aumentar o grau de proteção. Mas é óbvio que eu já tenho que estar fazendo isso hoje. Eu desencarno. Continuamos inimigos. E aí? E aí, como é que fica? Há vários casos. Se esses 2 espíritos eles estão na mesma vibração, eles vão ficar literalmente se agarrando e se batendo no mundo espiritual. Porque eles estão no mesmo nível. Então vai continuar no mesmo nível. Aí são brigas horrendas, que duram décadas, séculos. De agressão, de ódio, enfim. Aí a coisa vira loucura. Muitas vezes os 2 enlouquecem brigando. É uma possibilidade. Desencarna um, desencarna outro. Um tem um padrão inferior, o outro tem um padrão superior. O inimigo não vai nem ver o sujeito. Se o outro quiser, achar que é conveniente, conversando com os amigos espirituais, ir lá socorrê-lo, vai. Mas se não, deixa quieto. Ele não vai ter nem notícia. Então isso muitas vezes acontece. O sujeito tem inimigo, desencarna e o espírito inferior não tem a menor notícia. Aí, às vezes, 300 anos depois é que vai encontrar o sujeito reencarnado. Se ele continuar naquele padrão inferior, ele vai voltar a perseguir. Então, o que nos protege é a nossa conduta.
Na carne nós estamos um pouco mais vulnerável, mas ainda assim a nossa proteção é a nossa conduta, porque essa fragilidade ela vai ser compensada por Deus e pelos amigos espirituais, se a gente estiver fazendo o dever de casa. Ao desencarnar está resolvido, é automático. Se você está numa vibração superior, seu inimigo nem te vê, a não ser que você queira. Então, observe aí como nós encarnados, pelo menos espíritos que estão estudando isso, temos que compreender a complexidade dessas relações para nos protegermos. É isso que às vezes os espíritas não entendem. Proteção não é só material, tem que ter a material, né? Desde a época das cavernas tem que ter o fogo para espantar os animais. Hoje a gente tem que se proteger, muitas vezes, dos outros seres humanos, fisicamente falando. Tem que fazer. Mas, além disso, nós temos que estar preocupados com a nossa proteção espiritual. Hábitos, prece, pensamento, que criem também uma rede protetora. E quando essa rede protetora não der conta, a gente tem que saber como agir. É isso que Kardec está ensinando. Bota a proteção. Quando a proteção não for suficiente, você tem que saber. Exercita a paciência, ora um pouco mais, para que aquilo não se torne um tormento sério. Né? Para que aquele pequeno aborrecimento seja apenas um pequeno aborrecimento. Porque muitas vezes, já para concluir, esses espíritos fazem isso querendo uma escalada. Eles geram um pequeno aborrecimento, depois geram outro, daqui a pouco as pessoas estão literalmente se matando. Então tem que ter cuidado com isso. Então saber evitar, saber lidar com o pequeno aborrecimento é também o preventivo de violência, de tiro, de murro, de quebradeira geral em casa, de quebradeira geral no trabalho, de sair no murro no trânsito, de dar um tiro. Por quê? Porque não soubemos lidar com o pequeno aborrecimento. Então, quando Kardec ensina isso, não é apenas para evitar o pequeno aborrecimento, é para evitar o pequeno aborrecimento, caso ele haja saber lidar de forma inteligente, para evitar que esse pequeno aborrecimento se torne, e isso acontece todo dia, infelizmente, na Terra, uma grande tragédia. Quantas brigas, quantas agressões físicas, quantos assassinatos por causa de um pequeno aborrecimento. Uma pequena batida de trânsito. O indivíduo não consegue se controlar, aí começa a agredir, o outro entra na sintonia, um pega uma chave de fenda e enfia na cabeça do outro, como eu já presenciei. E aí? O sujeito sai com um revólver e atira. Por quê? Porque deu uma buzinada. Isso acontece todo dia, todo mundo aqui no Brasil sabe disso. Isso acontece todo dia. Todo dia. Entendeu? Todo dia. Então, assim, não vou contar as histórias porque vocês já sabem tantas como eu sei. Então, saber ter uma estrutura de vida que evite o excesso de pequenos aborrecimentos. E quando vier esses pequenos aborrecimentos, você está emocionalmente preparado para lidar com eles, vai te gerar uma qualidade de vida elevada e vai evitar tragédias horríveis. Então, quando Kardec toca nisso, tem uma profundidade nisso daí. Tem algo muito valioso nisso daí, que se a gente não entender, a gente acha que tá só falando, né, de quebrar um prato, né, Não, né? Porque o mal cresce a partir do pequeno mal. O mal não se instala, né, instantaneamente. O sujeito não mata o outro instantaneamente. Ele foi acumulando ali ao longo, às vezes, de décadas, uma série de aborrecimentos e aquela coisa vai tomando, né, um espaço extremo na vida dele. Até que de uma hora para outra, né, entre aspas, ele faz uma grande besteira. E todos nós podemos fazer isso. Se há uma ilusão que a gente tem que combater, é essa, de que nós nunca mataríamos ninguém. De que nós nunca faríamos uma coisa muito grave. Porque nós estamos na Terra. 99% das pessoas, estou chutando, mas é por aí, que estamos na Terra, nós somos capazes de matar,
Nós somos capazes de agressões terríveis, nós somos capazes de roubar dinheiro de criança. Saber isso é importante por quê? Porque é justamente a questão dos pequenos aborrecimentos. Se eu sou capaz de matar, é melhor eu prevenir lá no começo da briga, do que eu deixar a coisa escalar e depois eu matar. Se eu sou capaz de roubar dinheiro de criança, é melhor eu ter um cuidado muito grande de como eu estou lidando com o dinheiro hoje, para que não surja a situação de eu fazer isso. Eu digo isso porque a gente sempre vê pessoas aí que, no movimento espírita, a coisa mais linda do mundo, de repente começa a se corromper, com dinheiro, porque recebe doação demais, porque não presta conta, porque começa a ganhar presente, porque começa a ir para muita palestra chique, ou porque começa a ganhar brinde disso, daquilo. E aí quando a gente olha mais assim, passou do limite faz tempo. Pessoas que muitas vezes eu admirava. Começa a se arranjar subterfúgios para ganhar dinheiro. Começa a se arranjar subterfúgio para ganhar fama. Começa a se ganhar subterfúgio para ganhar cargos. É a mesma corrupção dos nossos políticos, gente. Não é outra, não. São espíritos de um nível muito parecido. Talvez o do político seja melhor. Porque a tentação dele é maior. Então eu não posso nem dizer. Porque a tentação é maior, é mais difícil. O sujeito se corrompe para ser famoso, se corrompe para ter um cargo em centro espírita, em instituição, começa a ter um bocado de atividadezinha paralela totalmente ligada ao espiritismo para ganhar mais grana. Imagina um sujeito desse vendo 100 milhões de dólares na frente dele. Está fazendo isso para ganhar, sei lá, 10 mil, 100 mil reais num esquema desse. Então a gente tem que ter cuidado, condenar ninguém. Precisamos reconhecer a nossa realidade íntima. Não é para ficar se condenando feito besta, é para dizer assim, olha, será que eu não estou começando a me corromper com esse pequeno passo? É a história do pequeno aborrecimento. Vamos evitar a pequena tragédia e quando ela acontecer, saber lidar, para evitar a grande. Vamos ter cuidado com o pequeno desvio, porque ele pode nos levar a um fracasso imenso. É isso, meus amigos, Espero que as reflexões tenham sido úteis, nem sempre agradáveis, mas necessárias. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, observem que o Cristo sempre valorizou as pequenas coisas. Apenas espíritos muito burros têm esses planos malucos de salvar a humanidade com grandes coisas. Espíritos minimamente inteligentes sabem que a vida não se transforma assim. Por isso, valorizam o pouco. Tantos exemplos podemos citar. Quando Cristo fala da coisa mais importante do universo, conquistar o reino de Deus, ele fala de uma pequeníssima semente de mostarda. Não é interessante? Ele não disse o reino de Deus é semelhante ao Império Romano que domina o mundo. Não. O reino de Deus é semelhante ao grande templo de Jerusalém. Não. O Cristo disse, o reino de Deus é semelhante a uma pequeníssima semente, menor de todas. Olha que interessante. Olha que bonito. Quando o Cristo fala de parábola dos talentos, vai dizer o quê? Quem foi fiel no pouco, será no muito. Quem foi infiel no pouco, será no muito. Consegue observar isso? Então, não pensa assim, vou ter uma mente extraordinariamente ordeira, iluminadíssima, porque isso é fantasia. Pensa assim,
como eu posso, passo a passo, organizar minha vida? Quando eu chego em casa, onde coloco as coisas minhas, de estudo, de trabalho? Essa atitude traz ordem ou traz desordem? Coisas simples, pequenas coisas. Pequenas coisas, filho. Ter muito cuidado com as pequenas mentiras que cada um conta para si. Estou fazendo isso para fazer o bem. É verdade? É mentira? É verdade em parte? Você pergunta, filho. Ser honesto consigo mesmo. Estou fazendo isso para ajudar na atividade. Mas também eu sinto uma necessidade de aplauso. Só o fato de ser honesto já melhora a tua mente. Já faz você organizar as coisas, porque a vida na Terra é isso. Tudo o que vocês fazem, espíritos da Terra, é parte bondade e parte maldade, filhos. Ninguém é tão puro assim. Sempre tem um pouco. E Deus não condena isso porque Ele ama vocês e quer que passo a passo a parte da bondade vá se fortalecendo. Não há esse indivíduo que chega todo purificado com um ato tão elevado. Não existe isso, filho. Não entre vocês. Não é a realidade de vocês. Melhor ser sincero consigo mesmo, porque isso traz verdadeira humildade. Quando vocês esquecem que tem também um pouco ou muito de atraso espiritual, vocês se tornam falsos. Isso é muito ruim. O que caracteriza um espírito honesto é quando ele reconhece seus limites, filho. Se espírito se comunica com você e sabe tudo, é um mentiroso. Você nunca tem limite, é um mentiroso. Todos nós temos limites de conhecimento e todos nós temos limites de bondade. Claro que sim. Existem situações que eu observo. Eu não tenho bondade suficientemente para lidar com elas. Eu peço socorro. Ou eu vou fazer aquilo buscando uma sintonia e uma direção superior, que por mim mesmo não dou conta. Importante reconhecer isso. Tudo isso são fatores que vão mostrar-se na hora que vier o resultado. Então, a consciência de tudo isso é totalmente indispensável. Totalmente indispensável. Vocês, portanto, precisam fazer o seguinte, filho. Ao fazer uma atividade em nome do Cristo, de forma íntima, entrega o trabalho ao Mestre, dizendo: Senhor, eis o que eu posso fazer. Ajuda-me para que o que há de bom e belo se sobressaia nessa atividade e que a parte que há em mim de inferioridade não estrague a obra. Com essa prece, vocês realizarão muito, mesmo sendo espíritos inferiores, porque acima disso, vocês são filhos de Deus. E há uma força maior do que qualquer inferioridade dentro de vocês, que significa o amor divino. Sintonizem com Ele, pedindo ajuda, permitindo que Ele te transforme. E você um dia será luz. Até lá, a caminhada austera e honesta dos discípulos de Kardec, para que um dia celebremos a tua vitória.
Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.